Você ouviu alguma mentira recentemente? Se parar para pensar, ouvimos mentiras todos os dias. Você está ouvindo o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth na voz de Renata Santos. Hoje no Aviva Nossos Corações, Nancy DeMoss Wogemuth nos leva de volta ao Jardim do Éden para nos ajudar a entender como e por que somos tão facilmente enganadas. Ela também nos dirá por que ela acredita que mentiras estão na raiz de todos os nossos problemas e como acreditar nessas mentiras repetidamente acaba nos conduzindo à nossa própria escravidão. Aqui está Nancy. Eu gosto de olhar anúncios de revistas. Sabe, alguns dos anúncios que encontramos em revistas, jornais e na televisão fazem as alegações mais absurdas. Você sabe o que eu estou falando? Deixe-me ler alguns que vi. Torne-se um violinista de classe mundial em instantes. Outro diz, como tocar piano instantaneamente. Não seria legal conseguir isso? Aqui está outro, para um eletrodoméstico de cozinha, e diz: saúde instantânea com o simples girar de um botão. Não seria maravilhoso isso? Esse é um dos meus favoritos, diz assim: perca 10 quilos em 10 minutos. Um treino tão fácil que você pode fazê-lo de pijama. Às vezes, a decepção na publicidade é muito óbvia, como nessas alegações bizarras que eu acabei de ler. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre é tão fácil detectar essas enganações. Alguns desses anúncios parecem inofensivos o suficiente, mas refletem uma realidade simples que acredito estar na raiz de todos os problemas em nosso mundo hoje. Mentiras. E eu estou incluindo nisso todos os problemas em sua comunidade, todos os problemas em sua casa e todos os problemas em sua vida. A conclusão? Quando nos voltamos para a palavra de Deus e vemos como chegamos a esses problemas, é que percebemos que fomos enganadas, mentiram para nós. É importante entender onde fomos enganadas e como fomos enganadas, porque, de acordo com a palavra de Deus, a mentira leva à escravidão. Quando somos enganadas, nos tornamos prisioneiras. Por outro lado, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, nos próximos dias, vamos abrir a palavra de Deus e voltaremos ao começo para ver de onde vieram todas essas mentiras. Onde começou a decepção? Como começou? Em Gênesis, vamos olhar uma parte da sua Bíblia que é familiar para a maioria de nós. Se eu puder resumir o capítulo 1 e 2 de Gênesis, os 2 primeiros capítulos da Bíblia, eu notaria algumas palavras que se destacam no texto. Em primeiro lugar, uma palavra que é repetida inúmeras vezes nesses 2 capítulos é a palavra bom. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E, repetidamente, as Escrituras dizem: Deus viu o que havia feito e era bom. De fato, no final da criação, Ele olhou para tudo e disse que era muito bom. Então, a outra palavra que aparece 3 vezes nesses 2 primeiros capítulos e é a palavra abençoado. Deus abençoou o homem, abençoou as coisas que ele havia feito, abençoou suas criações. Ao ler esses 2 capítulos, vejo uma sensação de um homem e uma mulher tendo comunhão entre si e com o seu Pai Celestial. Você vê uma imagem de unidade, harmonia, ordem, paz ao ler esses 2 capítulos. E é essa sensação que você tem. Então chegamos em Gênesis capítulo 3. Estou dando uma visão geral, resumida aqui. Somos apresentados a um vocabulário totalmente novo, começando em Gênesis capítulo 3. Há algumas palavras novas que aparecem aqui
que não encontramos nos 2 primeiros capítulos. Palavras como medo, amaldiçoado, inimizade, tristeza, espinhos, suor, raiva, assassinato. Nesse capítulo temos a entrada da culpa, da amargura, do conflito, da confusão, da desordem. Agora encontramos o homem e a mulher que desfrutavam de uma comunhão íntima entre si e com Deus. Onde estão agora? Eles estão se escondendo de Deus, têm medo de Deus, estão apavorados. Agora vemos a introdução da vergonha e da culpa. O que aconteceu entre Gênesis 1 e 2, onde as coisas são boas e abençoadas e a comunhão, união e paz? E Gênesis 3, onde vemos todo esse lado feio da vida sendo introduzido. O que aconteceu? Bem, se você estiver olhando em sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, descobrimos que houve a entrada de um personagem nessa trama, que aparece primeiro na forma de uma serpente, porém sabemos pelo restante das Escrituras, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, que a serpente era na verdade Satanás. Ele se aproxima da mulher e introduz uma série de mentiras. Algumas dessas mentiras, veremos em um momento, são mentiras descaradas. Algumas são meias-verdades. Algumas são falsidades disfarçadas de verdade. Ele disse à mulher: será que Deus realmente disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Mas o que Deus disse? No capítulo anterior, Deus havia dito ao homem e à mulher: vocês são livres para comer de qualquer árvore do jardim, mas não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus enfatizou a liberdade que eles tinham. Mas Satanás vem e enfatiza a única placa de mantenha distância. E ele pergunta: Deus colocou limitações em vocês? Sim, vocês têm todas essas outras coisas, mas Deus disse que há algo que vocês não podem ter? Não é isso que Satanás faz conosco hoje? Deus nos deu tantas coisas para desfrutar, e ainda assim, Satanás aponta para a única coisa que pensamos que queremos, a coisa que achamos que precisamos, a coisa que pensamos que não podemos viver sem. E ele pergunta: que tipo de Deus fará você passar sem isso? Bem, a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem tocareis nele, para que não morrais. Gênesis 3, 2 e 3. Foi isso que Deus disse? Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas temos algum registro de que Deus tenha dito não toque? Você não encontrará isso em Gênesis capítulo 2, onde essa instrução foi dada. Acho que provavelmente seria uma boa ideia. Se você não fosse comer, provavelmente seria melhor não tocar. Mas aqui, a mulher é levada a distorcer o mandamento de Deus. Mulheres, é por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. Não apenas o que os outros nos dizem que a palavra de Deus diz, mas o que a própria palavra de Deus realmente diz. E aqui vem no versículo 4, a mentira descarada. Certamente não morrereis, disse a serpente à mulher. Deus disse que no dia em que você comer, morrerá. Agora Satanás diz à mulher: as consequências que Deus prometeu se você comesse daquele fruto, elas não acontecerão. Você não experimentará essas consequências. Você pode pecar. Você pode fazer do seu jeito e sair impune. Diz no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Há muito mais nessa declaração do que vamos ter tempo para explorar hoje. Mas veja, o quadro geral aqui é que ele está prometendo benefícios e bênçãos para a mulher se ela fizer do jeito dele em vez do jeito de Deus. Versículo 6.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja, uma mentira foi o ponto de partida para todos os problemas na história do universo. Naquele momento em que ela escolheu acreditar em uma mentira, quando ela foi enganada por Satanás, toda a raça humana foi imersa na morte e na escuridão, no medo, na vergonha, na culpa e no desespero. Acabamos de ler a primeira parte da história, mas em Apocalipse, capítulo 12, que é uma parte do último capítulo onde a palavra de Deus nos diz como tudo vai terminar, chegamos ao clímax da história. Nos é dito em Apocalipse, capítulo 12, que Satanás engana o mundo inteiro e também que ele mira especialmente as mulheres. Nos próximos dias, vamos examinar mais a fundo como Satanás engana a nós, mulheres. Mas eu só quero encerrar essa sessão voltando a Gênesis capítulo 3, para darmos uma olhada em uma promessa maravilhosa que Deus nos dá lá. Eva ouviu a mentira da serpente. Ela acreditou, agiu com base nisso, caiu em pecado, levou seu marido ao pecado com ela e imediatamente, no rastro desse fracasso, Deus volta para encontrar esse casal. Ele os encontra em seu esconderijo, ele os chama e diz: sim, há consequências, mas há esperança. Há um plano para redimir essa situação. Ele disse à serpente no capítulo 3, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Haverá uma guerra, haverá uma batalha entre Satanás e a raça humana. Mas ele diz que a mulher terá uma semente, uma criança, uma descendência. Ele está falando de Cristo, o Messias prometido. E ele diz à serpente: tu ferirás o calcanhar dele. Você causará algum dano, infligirá uma ferida na descendência da mulher. Mas aqui está a boa notícia. Ele esmagará a tua cabeça. A semente da mulher, Cristo, será o Salvador, o Redentor do mundo. Eliminará permanentemente o poder do enganador. Você ouviu Nancy DeMoss Wogemuth nos lembrando que não precisamos acreditar nas mentiras que Satanás faz pipocar em nosso caminho. E não acreditaremos nelas se enchermos nossas mentes e corações com a verdade da Palavra de Deus. Nancy estará de volta em apenas alguns minutos para nos ajudar a aplicar o que aprendemos hoje e orar conosco. Mas primeiro, deixe-me falar sobre o livro de Nancy, Mentiras em que as Mulheres Acreditam e a Verdade que as Liberta. Ao longo desse livro, Nancy nos diz como podemos ser libertas da escravidão e começar a andar na graça, no perdão e na verdade de Deus. Temos este livro disponível em nosso centro de recursos. Você pode adquiri-lo em nosso site www.avivanossoscoracóis.com, onde também encontrará a transcrição desse podcast. Esperamos que você possa estar aqui amanhã, quando Nancy abrir o livro de Gênesis em busca de pistas sobre a origem do engano. Agora, para encerrar nosso tempo em oração, aqui está Nancy DeMoss Wogemuth. Pai, obrigada por nos dar discernimento sobre como chegamos a toda essa bagunça que experimentamos hoje e por nos mostrar o ponto de partida. Confessamos que de muitas maneiras, como Eva, fomos enganadas, compramos as mentiras de Satanás. Mas agradeço porque há uma esperança que nos deste por meio de Jesus Cristo, que é a verdade. Agradecemos pelo fato de Ele acabar com as obras do enganador, para que pudéssemos ser libertas pela verdade. Abra os olhos para Cristo, que é a verdade, e continue o processo de nos libertar de toda a forma de engano. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.